Bem, a aula de hoje vai falar sobre funções de variáveis ou de várias variáveis, né? Então, a definição, uma função f de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado de números reais, x e y, de um domínio D, um único valor real, denotado por f de x, y. Então, nós vamos falar de funções de várias variáveis e estamos começando aqui por uma função de duas variáveis. O conjunto D é o domínio de f e sua imagem é o conjunto de valores possíveis de f, ou seja, o conjunto imagem vai ser os nossos f de xy, onde o xy pertence a D. Esta figura 1 aqui ilustra isso. Você tem uma parte do R2, que é o domínio, né? Ele fez aqui uma figura como um feijão aqui, mas esse domínio pode ser, por exemplo, metade do plano, pode ser um retângulo, um quadrado, pode ser uma circunferência. Ele só quis ilustrar de maneira genérica uma região qualquer do R2. E aí você tem as ações da função f de x, y, e aqui você vai tendo as imagens numa reta. Essa maneira de ver é a maneira menos bonita. Mais na frente, a gente vai ver uma outra maneira de ver isso, que é o que ele vai chamar de gráfico, né? É o gráfico, que vai ser pensado mais ou menos assim. O gráfico você pensa assim, você tem... Opa, está muito grossa essa linha, vamos fazer uma linha um pouquinho mais fina. Você pensa mais ou menos assim, você tem o eixo X, você tem o eixo Y, né? Então, quando você pensa aqui no eixo X e no eixo Y, você está justamente com o tal do plano que a gente costuma chamar de R2, né? Quando você olha aqui para o X e para o Y, aqui embaixo, no piso, digamos assim, você está com esse plano R2. Então, cada vez que você aplica num ponto XY desse, você tem um número. Então, você pode ver esse número como sendo uma altura, ou seja, como sendo uma coordenada no eixo Z. Então, você pode pensar assim, você tem uma coordenada x aqui e uma coordenada y aqui, e aí a junção dessas duas coordenadas te dá um ponto P aqui. Ora, aí quando você aplica a função f nessas coordenadas x, y, você tem um número. Então é como se você tivesse determinado uma altura aqui acima do ponto P. É como se você tivesse determinado uma altura aqui acima do ponto P. Estou tentando acertar aqui a linha exatamente em cima do ponto P, mais ou menos aqui. Pronto, é como se você tivesse determinado uma altura. Então, este ponto aqui no espaço, ele pode ser visto justamente como a imagem da f de xy. E aí, se você pensar que você pode variar à vontade aqui com esse ponto P, né? Você pode sair com o ponto P variando aqui nesse plano XY. Isso pode determinar o que você quiser aqui, né? Pode ser uma superfície qualquer. Pode ser uma superfície qualquer aqui. Então, vai ter uma superfície que vai ser determinada pelas diversas alturas que você for calculando, né? Então, esse ponto aqui, o f de xy, pode ser visto como os pontos de uma superfície aqui. E aí, essa superfície é chamada de gráfico da função f de xy, entendeu? Então, tanto tem essa maneira de ver, quanto tem esta outra maneira aqui de ver. Naturalmente, a gente vai tratar dessa parte aqui do gráfico um pouco mais à frente, mas eu gosto de olhar para essa maneira desde o início para a gente entender bem o significado de uma função desse tipo, uma função de duas variáveis. Bem, alguém quer fazer alguma pergunta por essa introdução? O celular está aqui me chamando. Deixa eu ver se alguém do cálculo 3 com alguma dificuldade. Acho que não. Não. Nenhuma pergunta, né? Então, tranquilo. Está aí o que é uma função de duas variáveis. Aí vamos para os exemplos. Para cada uma das seguintes funções, calcule o f de 3, 2 e encontre o domínio. Então, ele pega essa primeira função, f de xy, vai nos dar esse número aqui. E essa daqui, f de xy, vai nos dar esse outro número. Bem, aí vamos calcular o f de 3, 2 na letra A. O f de 3, 2 é simplesmente você substituir
o x por 3, o y por 2, e você acha aqui raiz de 6 sobre 2. Aí, quanto ao domínio, a expressão para f está bem definida se o denominador aqui não for zero, né? For diferente de zero. E o número cuja raiz quadrada seja extraída for não negativo, né? Eu não posso extrair raiz quadrada de número negativo aqui. Então, isso daqui tem que ser um número positivo, né? Portanto, o domínio obriga que isso daqui seja positivo e obriga que isso daqui não seja zero. Então, ele obriga duas coisas. Ele obriga que o x menos 1 seja diferente de zero, portanto, ele está te obrigando que o x seja diferente de 1. E ele obriga também que o x mais y mais 1 seja maior ou igual a zero. Então, ele está te obrigando que o x mais y, por exemplo, seja maior ou igual que 1, se você assim preferir. Bem, ele preferiu escrever que o domínio é assim. O domínio é x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual do que 0 e o x tem que ser diferente de 1. Pronto. Esse é o domínio que ele estava procurando para a letra A. Ele faz então uma observação. A desigualdade x mais y mais 1 maior ou igual que 0, ou y maior ou igual que menos x menos 1, descreve os pontos que estão na linha y igual a menos x menos 1 ou acima dela, né? Dizer que y, passando o x e o 1 para o outro lado, é maior ou igual que menos x menos 1, é dizer que o y pode ser igual a menos x menos 1 ou pode ser maior. Então, quando você olha para essa expressão, você tem essa reta aqui, ó. É uma reta com concavidade, ou concavidade não, é uma reta decrescente, né? Porque você tem um coeficiente negativo, então ela é decrescente. E você, quando toma x igual a 1, você tem y igual a menos 1. Né? E quando você pega... quando você tem x igual a 0, você tem y igual a menos 1. E quando você pega y igual a 0, você tem x igual a menos 1. Então, ela passa aqui nos pontos menos 1 e menos 1, e é essa reta aqui. Agora, o y ser maior ou igual... ser maior, no caso, do que isso, significa dizer que o y tem que estar nessa região daqui de cima. Você não pode pegar nenhum y aqui embaixo. Todos os y que são maiores do que menos x menos 1 correspondem a essa região de cima. Mas veja bem, a questão não lhe pediu para desenhar, né? Ela pediu apenas para você encontrar o domínio. Então você pode terminar a questão aqui. Se foi só isso que foi pedido, não foi pedido para desenhar. Agora, se o cara te pedir para esboçar o domínio, então o esboço do domínio é esse aqui. Tá bom? Bem, ou acima dela, enquanto x é diferente de 1. Bem, no x igual a 1, você não pode marcar o domínio. Ele avisa aqui que o x igual a 1 não vale, né? Então ele tracejou aqui uma linha, dizendo que é toda essa região menos essa parte tracejada, né? Então, bem, é o que diz aqui a figura 2, ele está esboçando bem esse domínio aqui. E letra B. Calcular f de 3, 2. Quando você vai calcular f de 3, 2, você tem 3 logaritmo neperiano de 2 ao quadrado menos 3, ou seja, o logaritmo de 1. O logaritmo de 1 é o zero. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 0, deu 0. Então, essa função ela tem toda a sua imagem, ou melhor, no 3, 2, ela tem a sua imagem igual a 0. Então, já que ln de y2 menos x é definido somente quando y2 menos x é um número maior que 0, né? Você só pode calcular o ln, qualquer logaritmo, na verdade, no número positivo. Então, você tem que o x ele é menor do que o y2. Então, quando você vai pensar no domínio, né, você tem que f vai ter o seu domínio em todos os pares, tais que isso aconteça. O x seja menor do que o y2. E aí, se você for olhar em termos de esboço, você vai fazer a parábola, né? X igual a y², que é essa parábola aqui. E aí, aqui está dizendo que o x tem que ser menor do que o y2. Onde isso acontece? Na parte de dentro da parábola ou na parte de fora? Você marca uns 2, 3 pontos aqui e vai ver que os pontos onde isso aqui acontece, ou seja, o x é menor do que o y², são os pontos que estão nessa parte de fora da parábola e não na parte de dentro. Então, para você decidir se está dentro ou fora, basta você marcar alguns pontos. Note que não tem igualdade aqui, é x menor e não menor ou igual. Então ele tracejou a linha aqui, tá vendo?
Ele tracejou a linha da parábola. Enquanto que nesse esboço aqui, ó, era maior ou igual, então ele deixou a linha fechada. A parte que ele tracejou foi essa parte que não podia. Então, o tracejado significa dizer que não está no domínio, tá? Então, é uma maneira de você indicar se está ou não está no domínio uma certa linha. Bem, assim foi o exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Em regiões com inverno severo, o índice de sensação térmica é frequentemente utilizado para descrever a severidade aparente do frio. Aqui vale uma observação. Essas funções de duas variáveis, três variáveis, m variáveis, n variáveis, até duas, três, claro, porque são possíveis de você pensar no ambiente físico. Essas funções elas são usadas para medir muita coisa, para medir a temperatura, né? Você pensa em uma região que você tem um mapa e aí você pensa num vetor vertical em cima de cada ponto do mapa. Esse vetor pode estar indicando para você, por exemplo, população, pode estar indicando para você temperatura, pode estar indicando para você uma certa densidade, pode estar indicando para você qualquer coisa, né? Então, um ponto fixado em cima da cidade de Maceió e um vetor para cima indicando, por exemplo, a população. Um ponto indicado na cidade de São Paulo e um vetor bem maior indicando a população de São Paulo. Você pode pegar o mapa do Brasil e construir em cima do mapa do Brasil uma superfície que indica a população. Os pontos mais altos são os lugares onde tem mais população. Os pontos mais baixos onde tem menos. Você pode fazer a mesma coisa para temperatura. Você pode fazer a mesma coisa para relevo geográfico. Então, essas funções, né, de R2 em R, elas podem ser úteis para medir muitas coisas, tá? Então, esse exemplo 2 mostra uma utilidade desse tipo de função. Então, ele diz que em uma região com inverno severo, o índice de sensação térmica é frequentemente utilizado para descrever a severidade aparente do frio, ou seja, os lugares onde a pessoa sente mais frio ou menos frio. Esse índice W mede a temperatura subjetiva que depende da temperatura real T e da velocidade do vento V. Ou seja, num lugar onde a temperatura ela é mais baixa, mas o vento corre menos, a sensação de frio é menor. Então, no lugar onde a temperatura ela é baixa e o vento corre mais, a sensação de frio é maior. Do mesmo jeito, você pode ter uma temperatura mais alta, um vento mais veloz e dá a impressão de que está mais frio do que no outro lugar onde a temperatura de fato é mais baixa. Assim, W é uma função de T e de V. E podemos escrever W como sendo F de TV, onde T é a temperatura e V a velocidade do vento. A tabela 1 apresenta valores de W compilados pelo Serviço Nacional de Meteorologia lá dos Estados Unidos e pelo Serviço Meteorológico do Canadá. Então está aqui temperaturas e velocidade em km por hora, temperaturas em graus Celsius, graças a Deus, e não Fahrenheit, porque a mania do americano é usar Fahrenheit. Por exemplo, a tabela mostra que se a temperatura é menos 5 graus Celsius, temperatura menos 5 graus Celsius, e a velocidade do vento 50 km por hora, aqui, então, subjetivamente, parecerá tão frio quanto uma temperatura de cerca de menos 15 graus Celsius. Então, temperatura menos 5, velocidade 50, você tem uma sensação de menos 15. Sem vento, de cerca de 15 graus sem vento. Portanto, F de menos 5,50 é igual a menos 15. Bem, esse exemplo foi só para mostrar a você uma aplicação desse tipo de função. Bem, em 1928, Charles Cobb e Paul Douglas publicaram um estudo no qual modelaram o crescimento da economia norte-americana durante o período de 1899 a 1922. Eles consideraram uma visão simplificada da economia, em que a saída da produção é determinada pela quantidade de trabalho envolvido e pela quantidade de capital investido. Apesar de existirem muitos outros fatores afetando o desempenho da economia, o modelo mostrou-se bastante preciso. A função utilizada para modelar a produção era da forma PLK igual a essa coisa horrível aí, onde P é a produção total, valor monetário dos bens produzidos no ano,
L, a quantidade de trabalho, número total de pessoas, horas trabalhadas em um ano. E K, a quantidade de capital investido, valor monetário das máquinas, equipamentos e prédios. Então, na seção 14.3, mostraremos como obter a equação 1 a partir de algumas hipóteses econômicas. Kolbe e Douglas usaram dados econômicos publicados pelo governo para construir a tabela 2, essa tabela imensa aqui. Os valores para outros anos foram expressos como porcentagens dos valores de 1899. Kolbe e Douglas utilizaram o método de mínimos quadrados para ajustar os dados da tabela 2, a função, ajustar os dados a essa função. Bem, ele diz para olhar no exercício 79, onde ele vai cobrar algo sobre isso. Se usarmos o modelo dado pela função na equação 2 para calcular a produção dos anos de 1910 a 1920, obteremos os valores P147 2008 dessa maneira e P194 407 esse valor, que são muito próximos dos valores reais, 159 e 231. Então, esta função é apenas uma modelagem do que poderia vir a ocorrer, mas aproxima-se muito do que de fato aconteceu. A função de produção 1 foi usada posteriormente em muitos contextos de empresas individuais até questões globais de economia. Ela passou a ser conhecida como função de produção de Kolbe-Douglas. Seu domínio é LK, onde o L tem que ser maior ou igual do que zero e o K também, pois como L e K representam mão de obra e capital, não podem ser negativos. Então está aí toda uma construção de dados econômicos que estão baseados em uma função do tipo f de xy, com o contradomínio sendo o conjunto dos números reais, né? Então, essa parte aí, esses dois exemplos são basicamente para dizer a vocês que essas coisas não são exclusivas da matemática, está numa aplicação imediata. Mas o matemático ele está afim de coisas muito maiores, né? Você sabe que o matemático ele não vai ficar se preocupando com R2 e R3. Quem está preso no R2 e no R3 são os físicos, né, que precisam muito do estudar o ambiente real, digamos assim, o ambiente em que estamos inseridos. O matemático ele tem que estar com a visão dele voltada para qualquer aplicação. Então, de repente, se precisar trabalhar com mais variáveis no domínio, a gente tem que ter estudado isso. Se tiver que trabalhar com mais variáveis no contradomínio também. Então, nossos objetivos sempre estão voltados para funções, na verdade, de Rn em Rm, não importando n e não importando m. Mas é claro que a gente perde a visão geométrica. Chega num certo momento que a gente passa da dimensão 3 e aí já não consegue mais desenhar as coisas, certo? Mas isso não deve nos impedir de pensar em outras dimensões que propriedades se preservam ou não. E é surpreendente que, às vezes, em dimensões inesperadas, as coisas não funcionam como no padrão básico do R2 e R3. E, às vezes, não tem muito a ver. Numa dimensão lá 23, 24, algumas propriedades não funcionam. Vai que encontremos o quê? Não vi o comentário todo. Vai que encontremos uma forma de comunicação com seres n-dimensionais. Pois é, né? Na verdade é isso. O físico vive no mundo físico. O matemático vive, diriam os físicos provavelmente, no mundo da Lua, né? A gente vive em outras dimensões, né? Nós estamos acima das dimensões. Os físicos devem não gostar muito dessas minhas observações. Meus amigos físicos, espetaculares. Muita coisa boa para aprender com eles, muita matemática para aprender com eles. Bem, determine o domínio e agora sim, tá? Esses dois exemplos vocês devem ter notado que eu odiei, né? Odeio os exemplos assim, porque depois que você modela a coisa matematicamente é que fica bonito. Então, por que ficar me preocupando se o L é não sei o que ou o K é não sei o que? Não é capital ou é mão de obra, nem. Me interessa que seja XY, só isso. Mania de matemático puro. Então, determine o domínio e a imagem de g de xy dado por essa expressão aqui. Bem, o domínio de g o domínio de g precisa que isso daqui seja maior ou igual que zero, né? O domínio de g precisa que 9 menos
x2 menos y2 seja maior ou igual que zero. É isso que eu preciso para o domínio. Pronto, então está aqui o domínio. Não preciso mais que isso, certo? É claro que você pode passar o 9 para o outro lado, passar o x2 e o y2 para o outro lado, o que você quiser. Aí nessa posição aqui, a gente começa a gostar, né? Porque se fosse igual, né, você sabe que x2 mais y2 igual a 9 vai te dar uma circunferência. Então, uma circunferência de raio 3, né? Aí você começa a ficar feliz por ser isso. Então, olhar assim é mais interessante, até porque como ele diz que é menor ou igual, isso significa a parte de dentro. Então, está dentro do disco, né? Então, isso daí é o disco com centro 0, 0 e raio 3. Então, veja a figura 4. Ué, cadê a figura 4? Acho que eu perdi a figura 4, não foi? Estou eu aqui com a figura 5 e eu não tenho a tal da figura 4. Então vamos fazer a figura 4, já que ela não está aqui. Então a figura 4, formas, é uma coisa assim, tá? Figura 4. Vamos inventar a nossa figura 4, já que eu esqueci dela aqui. Então a nossa figura 4 é alguma coisa assim, né? Deixa eu colocar um... Ué, esse troço está inclinado, né? Não, peraí. Ctrl Z. Deixa eu marcar isso aqui. Fazer um Ctrl X. Deixa eu fazer meu sistema cartesiano em paz. E depois que eu fizer o nosso sistema cartesiano em paz, eu coloco o círculo de volta. Pronto. Nosso sistema cartesiano. Vou ver se volta o nosso círculo. Eita, mas ele cobriu, não foi? Era para ser o contrário. Era para o vermelho passar por cima. Não por isso, né? A gente dá um jeito. Bem, então é isso, né? Essa é a nossa figura 4. Pronto, tá dito aí. Vamos escrever figura 4, pronto. Então tá aí. Tudo que está aqui dentro, né, de raio 3 é essa figura que ele estabelece como sendo o nosso domínio. Se a questão pede para você esboçar, vai ser algo assim que você vai desenhar. Não esqueça de pintar a parte de dentro, rachurar, fazer alguma coisa de tal forma que fique bem claro para você qual é a nossa figura que representa o domínio, tá? Não, se você não pintar, vai dar a impressão que é só a circunferência, né? E é o círculo todo. Bem, como z é a raiz quadrada positiva e z é maior ou igual do que zero, da mesma forma, por causa disso daqui, temos que a raiz tem que ser menor ou igual que 3, assim a imagem é presa entre o 0 e o 3, né? Então, assim ele estabelece como sendo uma função de x, y em R, quais seriam os valores possíveis para o z, né? Então, se você chama isso daqui de z, né? O g de x, y de z, então você estará lá com z igual a raiz quadrada de 9 menos x2 menos y2. E aí, considerando que esses daqui tem que ser obedecer a esta relação aqui, né? Então você vai ter que, como isso daqui acontece, né? Vai ter que estar preso aí menor ou igual que o 9, então automaticamente isso daqui tem que ficar menor ou igual que o 3. E aí você tem que o z vai estar preso entre o 0 e 3, portanto o z está preso no intervalo 0, 3, e assim é a imagem dessa função. Bem, aí vamos para a noção de gráficos. Outra forma de visualizar o comportamento de uma função de duas variáveis é considerar seu gráfico. É o que eu falei no início, né? Foi isso que eu fiz aqui, guardado as diferenças de desenho, foi o que eu fiz aqui, né? Então, se você quiser olhar na forma de gráfico, você olha para o domínio como sendo no plano XY, e a imagem é essa altura que fica correspondente a Z.
E aí, se você varia os pontos em xy, você ganha uma superfície aqui em cima. Então, se f é uma função de duas variáveis com domínio D, então o gráfico de f é o conjunto de todos os pontos x, y, z em R3, tal que esse z seja função de x e x e y pertence ao domínio. Assim, como o gráfico de uma função f de uma única variável é uma curva C, com a equação y igual a f de x, o gráfico de uma função f com duas variáveis é uma superfície, com a equação z igual a f de xy. Podemos visualizar o gráfico S de f como estando diretamente acima ou abaixo do seu domínio no plano XY. Claro, né, a gente desenhou a superfície aqui, mas ela poderia estar abaixo, poderia estar em qualquer posição, poderia até cortar esse domínio aqui, né? Ser uma coisa que corte aqui esse domínio. Então, a gente coloca, desenha geralmente acima, mas poderia estar abaixo também. Mas de qualquer forma, digamos assim, a sombra da superfície no plano XY é o seu domínio. Bem, e vamos para um exemplo 5. Esboce o gráfico da função f de xy, 6 menos 3x menos 2y. Bem, o gráfico de f tem a equação z, né? Você substitui fxy por z, igual a 6 menos 3x menos 2y. Ou seja, reorganizando isso, a gente pode dizer que dá isso daqui. E quando a gente bate o olho aqui, a gente diz, opa, isso é um plano. Né? Bateu o olho aqui, tem a forma ax mais by mais cz igual a d. Isso é um plano, que representa um plano. Para desenharmos o plano, primeiro achamos as interseções com os eixos. Então você pega aqui, como a gente fez lá na prova recente, chama x de 0, por exemplo, e x e y de 0, você tem onde vai cortar o eixo z. Vai cortar o eixo z em 6, né? Porque se você chama de 0 aqui, você tem z igual a 6. Você quer saber onde corta o eixo y, chama z de 0 e x de 0. Fica com 2y igual a 6, então você tem que y igual a 3, está aqui. E quer saber onde passa no eixo x, chama y e z de 0 e você tem 3x igual a 6, então x vai ser 2. Então você sabe que esse plano vai passar nesses 3 pontos. E 3 pontos determinam o plano, né? Já dá até para desenhar, para ter uma noção de como é esse plano. Bem, colocando y igual a 0, igual a z igual a 0, você acha x igual a 2, etc. Então, da mesma forma, a interseção com y é 3 e com z é 6. Isso nos permite esboçar a posição do gráfico, a porção do gráfico pertencente ao primeiro octante que está aqui na figura 6. Né? Não sei se vocês lembram o que ele quer chamar de octante, né? É importante que vocês lembrem o que é, então vou relembrar aqui, ou para quem não sabe, ver pela primeira vez o que é um octante. Acho que todos sabem, mas para garantir que vocês nos desenhos de vocês façam sabendo o que é um octante, e quando verem um exercício que usa a expressão octante, todo mundo saiba o que é. Então, um octante é o seguinte: pense num espaço dividido da seguinte forma. Pense num espaço dividido da seguinte forma. Você começa a subdividir o espaço. Subdividir o espaço por planos, né? Você vai subdividindo o espaço por planos. Nesse caso, passei 2 planos, né? Até agora, passei 2 planos aqui no espaço. Os dois estão se cruzando na forma de 90 graus. Mas aí, eu passo mais um plano aqui. Isso divide o espaço em 2 semi-espaços, né? O espaço que fica atrás desse plano que eu estou construindo aqui, a representação agora, e o espaço que fica na frente. Então, quando
você faz isso, você dividiu desse plano daqui para frente, né? Você dividiu o espaço em 4 partes quando você cortou com esses dois planos aqui. Mas se você fizer a mesma coisa lá para trás, né? Você continuar aqui esse plano e ele vai descer aqui, digamos, e você continuar aqui este plano e ele vai se encontrar lá com o outro aqui, e a mesma coisa vai acontecer, esse daqui vai prolongar, aí você vai ter um outro espaço aqui, um outro espaço aqui, um aqui embaixo e um que vai estar lá atrás. Então você vai ter 1, 2, 3, 4 divisões e lá atrás 1, 2, 3, 4 divisões. Então são os octantes do espaço, tá? Então você pegou o espaço e dividiu em 8 pedaços, em 8 regiões do espaço. Essas 8 regiões são chamadas octantes. Então ele afirmou aqui que esse desenho que nós fizemos aqui, isso nos permite esboçar a porção do gráfico, ou seja, do plano, pertencente ao primeiro octante da figura, na figura 6. Ou seja, ele está te dizendo que ele fez esse desenho aqui, neste primeiro octante. Ele fez esse desenho aqui, neste primeiro octante. Então, esse pedaço de plano que a gente está vendo é um pedaço de plano que está aqui. Tá certo? É o pedaço de plano que está aqui, nesse primeiro octante. E é claro que ele passa para todos os outros octantes, mas a gente está vendo só esse pedacinho aqui da frente quando a gente considera o espaço como um todo. Os nossos x, y e z, eles estão colocados aqui, né? A gente colocou o nosso x aqui, aqui vai estar o nosso x, a gente colocou o nosso y aqui, esse é o nosso y, e a gente colocou o nosso z aqui, né? Ou seja, o x, y e z são justamente as interseções desses planos que a gente coloca como divisões dos nossos octantes, tá certo? Então, é assim que você deve visualizar o espaço quando você estiver pensando nessas superfícies e nos gráficos dessas superfícies. Então, esse plano que a gente desenhou aqui há pouco. Fui claro? Deu para entender bem ali o que é que está acontecendo, né? A gente só desenhou aquele pedacinho ali. Ok. Então vamos lá. A função do exemplo 5 é um caso especial da função geral, né? Dos planos em geral. E é chamada função linear. Lembrem-se do conceito de função linear lá da geometria analítica e da álgebra linear, né? Função linear naquele sentido mesmo, né? Quando é que uma função é linear? É quando você faz x mais y, e isso é f de x mais f de y. E quando você faz f de lambda x, isso é igual a lambda vezes f de x. Onde esse x e y, para mim, podem ser os vetores, tá? Pode ser uma dupla de números ou um trio de números, etc. Então, uma função ela é linear nesse sentido aqui. E toda função que é dita linear, ela não é dita linear à toa. É porque o seu gráfico, quando você pensa num plano, ele é uma reta. Quando você pensa no espaço, ele é um plano, ou seja, ele é sempre linear, ele não faz curvas. É por isso que a função é assim chamada, função linear, tá? Então, quando ele se referir, quando ele falar para você que está diante de uma função linear, é esse o sentido, de que não faz curvas, não tem curvatura alguma ali, né? Então, o gráfico de uma dessas funções tem a equação z igual a ax mais by mais c, ou ax mais by menos z mais c é igual a zero, né? Isso quando ele coloca o z sem nenhum número aqui. Se você coloca na verdade é assim, né? Porque aqui você vai ter o z. E o c é o termo que você deixa independente. O z você deixa aqui como coeficiente 1. Bem, e portanto é um plano. Do mesmo modo que as funções lineares
de uma única variável são importantes no cálculo de uma variável, ou seja, aquelas nossas funções lá do início, né, do cálculo 1, veremos que as funções lineares de duas variáveis têm um papel central no cálculo com muitas variáveis. Os planos são importantíssimos, né? Passar planos, cortar figuras com planos, vão lhe dizer como essas figuras são. É isso que, na verdade, ele está te antecipando. Então, por exemplo, o esboço gráfico de g de x, y dado por isso. Bem, o gráfico tem a equação z igual a isso, né? Chamando xy de g de xy de z. Então, elevando ao quadrado ambos os lados da equação, obtemos isso, consequentemente temos isso. E isso daqui, quando a gente bate o olho, a gente sabe que isso é uma esfera de raio 3, né? Que reconhecemos como a equação da esfera de centro na origem em raio 3. Mas como z é maior ou igual que zero, lembrando, isso daqui não pode ser negativo, isso é uma raiz quadrada de um número. Raiz quadrada, por definição, é positiva. Então, como z é maior ou igual do que zero, o gráfico de g é somente a metade superior da esfera. Então, é só essa parte de cima, tá? Não vale a parte de baixo. Esse é um cuidado que você tem que ter. Lembrar sempre que uma raiz quadrada, por definição, só é positiva. Então, observação. Uma esfera inteira não pode ser representada por uma única função de x e y, como vimos no exemplo 6, nesse exemplo aí. O hemisfério superior da esfera é representado pela função tal. O hemisfério inferior é representado pela função menos isso, né? Então, se você quer falar da parte de baixo, você tem que colocar esse menos aqui, porque aí você não vai estar mais considerando a raiz, e sim menos ela. E aí você vai estar olhando a parte de baixo. Veja, faz sentido, né? Você não pode pensar que uma figura que tem uma parte acima do domínio e outra parte abaixo possa ser vista como gráfico de xy, né? Porque se você pega um ponto xy aqui e você quer traçar uma função que pega esse ponto xy no domínio da função, né? Você pega esse ponto P aqui e esse ponto P pertence ao domínio da função, ele só pode ter uma imagem. Então, eu não posso ter uma imagem para cima, né? Eu não posso ter aqui a f de P, né? Não posso ter aqui a f aplicada aqui nesse ponto P, e eu não posso, e ao mesmo tempo ter a f apontada para baixo, né? Então, para baixo não pode ser f de P, tá? Pode ser, se você preferir, menos f de P, mas não f de P, né? Então, a função ou ela está definida acima do domínio, ou ela está definida abaixo. Ela não pode estar definida em cima e embaixo. Portanto, para representar a parte de cima da esfera, eu deixo apenas a raiz. Tudo bem. Mas para representar a parte de baixo, é menos a raiz. Então, não é mais a mesma função, né? Note que aqui ele chamou de g, de xy, e aqui ele já chamou de h, para deixar claro que não é mais a mesma função. A função não pode associar um elemento do domínio, dois elementos na sua imagem, senão não é função, ok? Por isso, tem que ser diferente. Bem, ele diz, utilize o computador para traçar o gráfico da função de produção do Cobb-Douglas, essa daqui. A figura 8 mostra o gráfico de P para os valores de mão de obra L e capital K, que estão entre 0 e 300. O computador utilizou cortes verticais para desenhar a superfície. Vemos a partir desses cortes que o valor da produção P aumenta com o crescimento de L ou de K, como esperado. Então, ele está dizendo aqui que quando você aumenta os valores do L, quando você aumenta os valores de K, né, o nosso XYZ está aqui, tá? Vocês devem estar vendo, mas só para destacar, ele está apontando umas coordenadas crescendo para cá, né? Então é como se nós tivéssemos aqui, digamos, o nosso eixo
x, né? E depois ele faz crescer valores para lá. Então aqui está a nossa origem, o y dele é como se tivesse desenhado para cá. Opa. Vou tentar alinhar mais sobre a linha. Pronto. Então o y do desenho dele estaria apontando para lá. Então você tem um x, o y, quando o x aumenta, quando o y aumenta, esse gráfico mostrou que vai crescendo aquilo que representa a nossa PL de K, né? Que é o que ele chama de quê? Bem, ele diz aqui, o computador, vemos que a partir desses cortes, que o valor de produção, o valor da produção é o que a função nos dá, ele vai aumentando quando você vai tendo o L crescendo e o K também crescendo. Mais na frente eu vou falar de gráficos com computador, logo após. Esse daqui eu não me preocupei em fazer não, mas eu vou mostrar a vocês que o Implot também faz a maior parte desses desenhos. Bem, depois a gente fala um pouco sobre essa parte. Determine o domínio e a imagem e esboce os gráficos, o gráfico de h de xy dado por isso. Bem, observe que h de xy é definida para todos os possíveis pares ordenados de números reais xy, e assim o seu domínio vai ser o R2 inteiro, né? Ou seja, aqui não tem nada que impeça. Eu não tenho um denominador que não possa ser nulo, eu não tenho uma raiz que eu não possa calcular, eu não tenho um ln que só está definido para números positivos, então não tenho nada que impeça de colocar valores xy aqui. Qualquer valor xy que eu quiser, eu coloco aqui. Portanto, o meu domínio aqui é todo mundo, né? O domínio é tranquilão aqui. Seu domínio é o R2, né? O plano XY todo. A imagem de H, porém, isso daqui nunca vai dar número negativo, né? Se cara está ao quadrado, vai ser positivo. Esse está ao quadrado, vai ser positivo. Eu estou multiplicando por 4, que é positivo. Estou somando dois números positivos. Então, isso não vai dar número negativo nunca. Então, mesmo que eu não conheça esse gráfico ainda, dá para perceber que o domínio é todo mundo e que a imagem vai ser sempre positiva. Ou seja, ela vai ser desde o zero, porque eu posso ter 0 e 0 aqui. Então, vai ser desde o zero até mais infinito, né? De todos os números vai ser a imagem vai ser formada por todos os números reais não negativos. Na verdade, isso, não negativos porque inclui o zero. Se ele tivesse dito positivos, não incluiria o zero. Bem, aí ele explica por quê, né? X ao quadrado é maior ou igual que zero e tal. Beleza, está explicado a imagem. O gráfico de H tem a equação, bem, se você chama isso de Z, você tem Z igual a 4x2 mais y2. Você vai tentar descobrir o que é isso daqui. Aí lembram daquela tabela, né, com um monte de gráfico, um monte de expressão e tal. E aí a gente tinha alguma coisa assim. Lá na tabela a gente tinha alguma coisa escrita assim. Z sobre C é igual a x2 sobre A2 mais y2 sobre B2. E aí dizia que isso era uma expressão referente a um paraboloide elíptico, né? Então, quando a gente bate o olho aqui, a gente nota que uma das variáveis não tem quadrado. Você só tem quadrado nas outras duas. Então, você deve lembrar do paraboloide elíptico. Inclusive, a propósito, eu coloquei na última prova só paraboloides, né? Opa, ainda não terminou a prova, né? Então, tem um monte de paraboloides por lá. Como é que você vai encontrar esse negócio aqui? Você vai ver que isso pode ser escrito assim. Z sobre 1. Esse 4 que aqui está, ainda bem que eu não coloquei essa na prova. X quadrado sobre 1 quarto, né? Pode ser visto assim. E mais y quadrado sobre 1. Então tem esse formato. O B é 1, o A é meio, né? Meio ao quadrado dá 1 quarto e o C também é 1. Então tem esse formato. Portanto, dá para você perceber que este negócio aí se trata de um paraboloide elíptico. Então você já sabe que é uma coisa que cresce assim, com um monte de parábolas subindo, que esboçamos no exemplo 4,
na seção 12.6. Nós já fizemos paraboloides antes, é verdade. E os cortes horizontais são elipses. E os cortes verticais são parábolas. É o que você tem aqui na figura 9. Bem, quanto a essa história de cortes horizontais e cortes verticais, você pode visualizar também olhando para aqui. O que seriam os cortes horizontais e o que seriam os cortes verticais. Os horizontais são aqueles em que você fixa o Z, né? Você dá cortes horizontais, significa dizer que você escolhe um Z e fixa e passa um plano aqui cortando, né? Então, quando você corta com um plano aqui, você dá um corte com um plano na horizontal, você acaba destacando aqui uma figura assim arredondada, neste plano, e esta figura arredondada que você vai conseguir destacar neste plano, ela vai ser uma elipse. Mas como visualizar que de fato isso vai ser uma elipse? Ora, isso significa dizer que você vai fixar uma coordenada em Z. Se você vai fixar uma coordenada em Z, digamos que você chame essa coordenada que você fixou de K, né? Como ele vem sempre chamando. Então, se você chamar K, você vai ter K igual a 4x2 mais y2, né? Você chamou o Z de K, fixou. Quando você divide todo mundo por K, aí você vai ter 4x2 sobre K mais y2 sobre K igual a 1. Você dividiu todo mundo por K, ficou assim. E aí você consegue escrever isso ao contrário, né? Você vai escrever que x2 está dividido por K sobre 4, né? Que conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mais y2 dividido por K, e isso igual a 1. E esta expressão, ela é uma expressão de uma elipse. Então, quando você fixa um Z, você tem uma elipse. Você sabe que isso tem a forma de uma elipse. E quando ele fala em cortes verticais, bem, cortes verticais você pode, por exemplo, zerar o Y. Zere o Y e você tem um corte no plano XZ. Ou você pode zerar o X e ter um corte no plano YZ. Então, por exemplo, se você pegar X e colocar 0 aqui, você está a princípio com Z igual a 4x2 mais y2. Então, por exemplo, se você pegar x igual a 0, se você pegar x igual a 0, se x igual a 0, você tem um corte vertical que vai acontecer justamente no plano YZ. E o que vai ficar? Vai ficar Z igual a y2. Isso claramente é uma parábola. Se você pegar o y igual a 0, então você vai ficar com z igual a 4x2, que também é uma parábola. Então, os cortes verticais são parábolas e os cortes horizontais são elipses. Isso deve nos levar a desenhar essa figura aqui, o esboço dessa equação. Tudo bem? Todos vivos? Tudo em paz? Professor, nossas superfícies, o gráfico representa apenas a casca dela, certo? Bem, superfícies são cascas. O interior é oco. Não são sólidos, são superfícies. Né? Sólidos são diferentes de superfícies. Superfícies só são cascas, sempre. São magrinhas, né? São superfícies magrinhas. Isso daí é uma pergunta interessante. Mas a princípio é bom que a gente coloque logo na cabeça assim que superfície é sempre magrinha. Curva é sempre magrinha, tá bom? São coisas diferentes de sólidos. Legal. Bem, então acho que ficou claro qual é a luta para você desenhar o tal do paraboloide. Pois bem,
Aí, como eu disse a vocês, aqui ele fala sobre gráficos que você pode fazer no computador e tal, né? Então eu fiz algum desse. Deixa eu mostrar a vocês, por exemplo. Deixa eu ver, x ao quadrado mais 3y ao quadrado. X ao quadrado mais 3y ao quadrado. Eu vim aqui no Implot. Eu só não consegui fazer curvas de níveis ainda no Implot. Mas aqui, janela em 3 dimensões, eu peguei aqui explícita, né? Então ali você tem o z igual a x quadrado, que ele pede para colocar assim. Eu acho que é mais ou é menos, não lembro. 3y quadrado. E depois ele coloca e elevado, ele aceitou essa linguagem aqui. E elevado a menos x quadrado menos y quadrado. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Essa, né? X quadrado mais 3y quadrado é elevado a menos x quadrado menos y quadrado. Pronto. Acho que fiz certo. X quadrado mais 3y quadrado é elevado a menos x quadrado menos y quadrado. Vamos ver se ele desenha. Desenhou, certo? Alguém pode dizer assim, mas o desenho está um pouquinho diferente e tal. É porque é uma questão de escala, né? Que tipo de escala você está usando. Mas veja que é bem legal, né? Dá para você fazer desenho, dá para você plotar isso daí do jeito que você quiser, dá para colocar num trabalho, dá para fazer animação, inclusive tem ali um recurso de animação, que você pode gravar animação, dá para você olhar a figura de perto, de longe, aproximar e tal, tem um monte de recursos, tá certo? Dá para colocar para a tela toda se você quiser. Eu não sei como é que afasta, acho que é assim, deixa eu ver. Afastar, olha aí, e aproximar. Você pode fechar isso aqui e você pode visualizar isso na posição que quiser, mais acima, mais abaixo. Bem, é um recurso interessante, né? Principalmente o pessoal aí da área de geometria. É tão agradável que dá vontade até de ser geômetra, né? Não muito, mas dá. Bem, então, os recursos computacionais são muitos, dá para fazer um monte de coisa interessante. Para o pessoal aí da área da geometria pode fazer coisas muito bonitinhas. Bem, veja que a figura dele é assim, né? Mais alta, os meus morros eram mais baixinhos, mas é porque aqui certamente ele comprimiu a escala dele para ficar mais alto e tal. Ali você pode mexer também na escala. E tem também coisas de cores. Bem, dá para você fazer um monte de coisa ali no Implot. Essas figuras todas dá para você ficar exercitando lá para ver como é, tá? Bem, curvas de níveis. As curvas de níveis eu me detive mais a parte matemática, a parte de gráficos. O Implot eu não achei como é que faz curva de nível, se é que ele faz curva de nível lá, tá bom? Mas existem programas que fazem, com certeza. Bem, até aqui vimos dois métodos diferentes para visualizar funções: diagramas de flechas e gráficos. Um terceiro método, emprestado dos cartógrafos, não sei bem se os cartógrafos nos emprestaram, a gente emprestou aos cartógrafos, bem, é uma troca constante. É um mapa de contorno em que os pontos com elevações constantes são ligados para formar superfícies de contornos ou curvas de nível. Então, ele fala um monte de coisa, ele dá exemplos de mapas, fala o que você pode fazer curvas de níveis de temperatura, curvas de níveis de relevo geográfico, etc., né? Como a gente já comentou antes. Bem, aí definição. As curvas de níveis de uma função f de duas variáveis são aquelas em que a equação f de x, y igual a k, são aquelas com esse tipo de equação, f de x, y igual a k, onde k é uma constante na imagem de f. Então veja aqui, você está aqui com a função, né, dada por essa superfície, aí você fixa valores de k, e ele vai te dando o formato das curvas que ficam em cima dessa superfície para cada valor de k que você atribui aqui em z. E aí as curvas que forem aparecendo aqui, você vai projetando no plano XY.
Então, essa projeção que você faz, essas curvas que aparecem aqui no plano XY, são as ditas curvas de níveis, né, para cada valor de K que você varia em Z. Bem, exemplo. Um mapa de contorno para uma função f é mostrado na figura 14. Use-o para estimar os valores de f de 1, 3 e f de 4, 5. Então está aqui. O cara faz um monte de curvas aqui no plano XY e ele está te perguntando qual é o valor de f de 1, 3. Então você vai chegar aqui, coordenada 1, 3, né? f de 1, 3. E ele pediu também o f de 4, 5. Então você vai olhar aqui para 4, 5. Pois bem, ele pediu para você estimar o valor. Então ele diz assim: o ponto 1, 3 está na parte entre as curvas de nível cujos valores de Z são 70 e 80. Então está aqui. Quando você pega o 1, 3, o 1, 3 vai estar, vamos riscar, né? Vou botar uma cor diferente, é o azul mesmo. Então 1, 3 está aqui. Está por aqui o nosso 1, 3. Ok. Aí ele nota que a curva de 80 é essa daqui, né? E a de 70 é essa daqui. Então ele está por aqui, mas ele está mais para 70 do que para 80, né? Então ele estimou aqui que é mais ou menos, ele está a 30% de distância aqui, né? Entre as distâncias da curva 70 e 80, ele está 30% de 70 e 70% de 80. Então ele chutou mais ou menos o f de 1,3 como sendo 73, né? Da mesma forma, estimamos que f de 4, 5. Então 4, 5, ele pegou aqui o ponto 4, 5. Está aqui o ponto 4, 5. Aí o ponto 4, 5 ele está nesta curva de nível, que está marcado com o valor 60, e está entre essa curva de 60 e a curva de 50, que é essa aqui de fora. Ok, está entre 50 e 60, mas ele está muito mais para o 60 do que para o 50, né? Ele está mais da metade da distância próximo do 60 do que para o 50. Aí ele chutou 56, né? Então é uma estimativa. Se tivesse colocado 57 não era muito, eu acho. Talvez 565. 56,5. E 73 tá bom, pelo visual ali. Bem, é chute, né? Então é um valor aproximado. Bem, esboce as curvas de nível da função f de xy, dada por isso para os valores k igual a menos 6, 0, 6 e 12. Bem, aqui é um exercício mais preciso, né? Esse daqui é um exercício de observação visual. Então, as curvas de nível são, bem, se é para olhar para essa função, eu vou atribuir para f de xy valores de k e vou ver o que acontece, né? Ou seja, se eu chamo isso daqui de k, eu posso organizar dessa maneira: 3x, passei para o outro lado, né? 3x, 2y, e aí eu tenho k menos 6, né? Quando eu passo 6 para o outro lado, igual a 0. Ora, isso tem uma cara de plano, né? Ax mais by mais um número. Bem, mas como está só no xy, não são planos, são retas, né? Eu falei plano, mas eu deveria ter dito reta, porque não tem o z. Então está com a cara de reta, está com a cara de função linear. Então essa é uma família de retas. Você, quando olha para isso com cuidado, você vai ver que é uma família de retas. Você poderia ter escrito isso assim também, né? Y igual a menos 3 meios de x e menos o k menos 6 aqui. Ou seja, olhando na forma reduzida, né? A equação na sua forma reduzida, sobre 2. Então, olhando na sua forma reduzida, ela teria essa cara. Então, é uma reta com a inclinação decrescente, porque aqui é negativo, né? E que corta o eixo y quando você pega k igual, quando você pega o x igual a 0, então corta o eixo y nos valores menos k menos 6 sobre 2. Então você pode sair variando esses valores para k aqui e marcando os pontos onde ela corta o eixo y, por exemplo. Então são retas assim, decrescentes, que ele desenhou aqui para k igual a menos 6, k igual a 0, k igual a
a 6 e K igual a 12, né? Você sai chutando os valores aqui e encontrando essas retas específicas. O coeficiente angular é sempre o mesmo, né? O K só influencia no lugar onde no corte que ela faz no eixo Y. Bem, essa é uma família de retas com inclinação menos 3 meios. As 4 retas de níveis particulares pedidas com K igual a esses valores são, aí ele sai colocando os valores de K aqui, né? E vai encontrando as respectivas retas. Elas estão esboçadas nessa figura 15 e as curvas de nível são retas paralelas igualmente espaçadas, porque o gráfico de f é um plano, né? E está aqui a figura mostrando isso claramente. Bem, por fim, exemplo 11, esboce as coordenadas de nível dessa função g de xy igual a essa raiz. Alguma pergunta sobre isso? Acho eu que não. As curvas de níveis elas são extremamente úteis para você entender o esboço de uma função desse tipo, que é uma superfície, né? Que você sai fatiando a superfície por planos horizontais e aí dá para você visualizar. Inclusive, é interessante quando você atribui um valor de K que não corta a superfície, porque aí a expressão não te dá valor nenhum, né? Você descobre facilmente qual é a imagem da função, né? Até o máximo que a função vai no eixo Z e o mínimo que ela vai também, se é que existe esse máximo e esse mínimo. Máximo e mínimo, inclusive, que é uma coisa que a gente vai estudar mais à frente, lá numa das últimas sessões desse capítulo, e que é um conteúdo extremamente útil. Bem, então, voltando aqui para nosso texto, exemplo 11. Vamos olhar as curvas de nível dessa função aqui agora para cá nesses valores. Ora, quando você coloca isso igual a K, essa expressão fica pedindo a você para elevar ao quadrado, né? Tire isso daqui, tire essa raiz para olhar com mais facilidade. E aí, quando você eleva ao quadrado, você encontra essa expressão. E essa expressão, claramente, é uma circunferência, onde isso daqui é o raio, né? 9 menos K ao quadrado é o raio. Então, quando você atribuir aqui 0, você vai ter um raio 9. Quando você atribuir 1, você vai ter raio 8. Quando você atribuir 2, você vai ter raio 5. E quando você atribuir 3, você vai ter raio 0. Ou seja, vai ser um pontinho só. Então, você bater o olho nessa expressão, você vê isso. Essa é uma família de circunferências concêntricas, com centro em 0, 0, né? E raiz quadrada de 9 menos K ao quadrado, né? Que isso aqui é o raio ao quadrado. Eu falei isso? Não, né? Eu acho que eu falei errado. K, quando for 0, o raio é 3. Quando K for 1, o raio é raiz de 8. Quando K for 2, o raio é raiz de 5. Eu disse 5, não foi? E quando o raio for 3, bem, aí o raio é raiz de 0, que é 0. O único que eu acertei foi o último, então. Bem, os casos K igual a 0, 1, 2 e 3 são mostrados nessa figura, né? São as circunferências, as respectivas circunferências de raio 3, de raio raiz de 8 e assim por diante. Raiz de 5, etc. Até o último, que é esse pontinho aqui, que é a circunferência de raio 0, ou seja, um ponto. Tente visualizar essas curvas de nível elevada para formar uma superfície e compare com um gráfico de G, um hemisfério na figura 7. Então, ele está te pedindo para comparar essas curvas de nível. Olhe que a função é essa e é a mesma dada na figura 7 aqui, né? Ou seja, é a mesma função. O que ele fez foi sair cortando aqui, fazendo planos horizontais, né? Acima do eixo, acima do 0. Então ele pegou um primeiro corte com K igual a... Tem um K igual a 3, tem um K igual a 9, a 0, 1, 2 e 3, né? Pegou K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Pronto. Aí ele faz cortes aqui, e quando ele vai fazendo cortes aqui, ele vai obtendo essas circunferências aqui. Ele vai obtendo essas circunferências. Então, se você for desenhando no espaço, né, essa coisa aqui, for pensando isso no espaço, o que você vai desenhar
é exatamente o que você tem lá na figura 7, né? Então, quando você desenha no plano XY essas curvas de nível, né? Você vai desenhando aqui. Quando você pega quais são os valores de K? Quando você pega o K igual a 0, você tem raio 3. Ou seja, ele está te dizendo que quando você pegar K igual a 0, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho interessante, que seja de fato ilustrativo. Quando você pega K igual a 0, você vai ter digamos uma circunferência que vai estar aqui no plano XY, né? E que vai ter raio 3. Aí quando você pega K igual a 1, o raio passa a ser raiz de 8. Ou seja, quando você pega K igual a 1, você passa a ter um raio raiz de 8. Um raio um pouquinho menor, né? Porque a raiz de 8 é maior que 2 e menor que 3. Então isso acontece quando você pegar o raio. Eu acho que tem que puxar para cá assim, né? Para ficar centralizado. A outra também. Opa, essa era que estava certa. Deixa eu pegar essa outra. Ué, não consigo mais pegar a outra. E agora? Deixa eu ver. Tiro uma, ajeito a outra. Digamos que essa é a de raio 3. Essa daqui é um pouquinho menor. Vai estar justamente quando você pegar K igual a 1. Aí quando você pegar mais uma, ela vai ter um raio ainda menor, né? Você pegar 2 aqui, vai ficar a raiz de 5 o raio, que é uma coisa menor ainda um pouquinho. Aí, bem, pronto, agora ele travou. Deixa eu ver se eu consigo voltar para lá agora. Sumiu a minha tela, deixa eu voltar para lá. Caiu a minha apresentação aqui. Deixa eu voltar. Ué? Aqui. Espero que eu não tenha perdido o desenho. Nunca tinha acontecido isso não, de cair assim. Perdi não, tá aqui o desenho. Não sei que bobagem foi que eu derrubei. Então, aqui vai ser menorzinha, né? E assim por diante, né? Aí a última delas, isso tem que ser centralizado. Mais para cá, então. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa. Essa tá certa. Pegar do meio é que tá difícil. Bem, os senhores entenderam, né? Essa coisa tem que ser... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou afastar essa que eu peguei para ter condições de ajeitar essa. Mais ou menos ao meio. E essa daqui a maiorzinha. Então, os níveis vão acontecendo assim. E a última que vai acontecer, ela será um ponto. É a que vai coincidir com o finalzinho da brincadeira, né? Então, de fato, quando você tenta visualizar isso, ela vai dar aquela parte de cima. Na verdade, o ponto vai ser aqui, né? Ela vai dar aquela parte de cima lá da esfera, né? Claro, guardadas as minhas dificuldades de desenhar, ela vai dar aquela parte de cima da esfera, né? As curvas, elas são
vistas no espaço dessa maneira. Bem, acho que está claro, né? Apesar da dificuldade de desenhar isso. Mas a gente consegue visualizar, acredito. Bem, o que mais temos para falar? Temos mais algumas coisinhas aqui. Vamos para esse nosso outro exemplo. Exemplo 12. Esboce algumas curvas de nível da função tal. Bem, as curvas de nível são, você vai chamar isso de K, aí quando você olha para isso daqui, bem, esse número 1 pede para você para mandar ele para o outro lado, né? Deixa eu ver se está grande demais ou pequeno demais. Tá bom assim. Bem, esse número 1 está pedindo para você mandar ele para o outro lado, ou seja, você escreveu isso assim, 4x2 mais y2 igual a k menos 1. E aí você divide todo mundo por k menos 1, aí fica 4x2 dividido por k menos 1, mais y2 dividido por k menos 1, igual a 1. É assim que ele obtém isso daqui, né? Porque o 4 ele coloca para baixo e escreve esse 1/4 aqui, ok? Então as curvas de níveis são essas, você iguala a k e organiza dessa maneira. Quando você organiza dessa maneira, você vê claramente que isso daqui é uma elipse, né? Isso daqui é uma elipse porque tem a forma x² sobre a quadrado, y² sobre b² igual a 1, né? Que para k maior do que 1 descrevem uma família de elipses com semi-eixos, meio raiz quadrada de k menos 1, né? Porque isso daqui é o quadrado. Então, se eu extrair a raiz quadrada daqui, você tem o valor do a. Então, raiz quadrada de 1/4 é meio e raiz quadrada de k menos 1. E aqui você tem a raiz quadrada de k menos 1, que é o valor do b. Então, a figura 17a mostra um mapa de contornos de H desenhado por um computador, mas você nem precisaria de um computador para perceber que isso é uma elipse. É claro que você não precisa desenhar com precisão, mas você percebe que meio raiz quadrada de k menos 1 é um número menor do que raiz quadrada de k menos 1. Esse número é maior. E esse número está embaixo do eixo y. Portanto, o eixo maior da sua elipse é paralelo ao eixo y. Na verdade, está em cima do eixo y porque o centro é 0, 0. Então, você já sabia que seriam essas as curvas, né? Então, são elipses assim, nessa posição. Você não precisa de um computador para verificar isso. Agora, se são elipses assim, não dá para visualizar a figura que vai estar em cima? Claro que dá, né? Do mesmo jeito que aqui, quando a gente sofreu aqui para fazer ao contrário, né? A gente pegou aqui as curvas, a gente sabia que as curvas eram essas, sai desenhando as curvas e encontra a figura, encontra a superfície. Então a ideia é a mesma. Depois que você percebeu que as curvas são elipses, dá para você perceber que a figura que você vai ter em cima é essa, ok? Então a ideia é que vocês consigam, olhando para aqui, perceber que são elipses, perceber que esse número daqui é menor que esse, portanto o eixo maior é paralelo ao eixo y, ou melhor, está sobre o eixo y porque o centro é 0, 0. E se são elipses assim, quando você desenhar no espaço subindo, você vai ter essa figura. É natural para vocês imaginar isso? Se eu vejo as curvas embaixo, então eu consigo pensar na figura em cima. Dá para ser? Espero que sim, tá? E outra coisa, algumas coisas dá para perceber também. Por exemplo, qual é o mínimo que eu posso pegar para esse K aqui, né? Se eu pegar aqui o K, eu não posso ter, por exemplo, 0 aqui. Eu tenho que tomar cuidado aqui que eu não posso ter 0. Então, eu não posso, por exemplo, pegar K igual a 1, né? Então, eu vejo que ele nem se preocupou em determinar exatamente qual é esse ponto. Ele só fez um gráfico aqui subindo. Mas, se for pedido isso numa avaliação, ou se você tiver um trabalho qualquer da tua vida em que você precisa disso, eu tenho certeza que, olhando para essa figura aqui embaixo, você percebe como ela é aqui em cima. Pois bem,
E exemplo 13. Trace as curvas de nível da função de produção de Cobb-Douglas do exemplo 3. Bem, na figura 18 usamos o computador para desenhar, mas o que é a figura, o que é a função do exemplo 3, né? Note que isso daqui são exponenciais, né? Você tem curvas que vão ser nesse formato aqui. Bem, aqui ele disse ter feito no computador. Você poderia ter chutado alguns pequenos valores, considerando valores fixos para o PL de K, né? E aí você veria que são exponenciais, né? No plano XY. São coisas assim. Mas, bem, essas coisas que estão ligadas ao computador ficam como exercício para vocês fazerem com o Implot ou com qualquer outro sistema de computação que vocês queiram fazer. E não faz parte das minhas cobranças, claro. Bem, funções de 3 ou mais variáveis. Como disse desde o início, o intuito é levá-los um dia a estudar as funções, não que sejam só do R2 ou do R3, mas funções de Rn em Rm. Né? Em uma disciplina de análise no Rn, vocês podem estudar com um pouco mais de cuidado os diversos teoremas que tem relacionados a funções desse tipo, tá? Existe muita coisa boa para ser estudada. Daqui para frente, o caminho seria estudar análise no Rn, estudar variedades diferenciáveis. O caminho seria esse, né? Daqui em diante. Então, a nossa limitação no curso de cálculo 3 nos leva a pensar só em coisas do tipo R3 em R, ou do tipo R em R3, ou do tipo R em R2. A gente sempre fica pensando sempre entre 1 e 3, justamente porque nossa possibilidade de desenhar acaba aí. Mas para uma visualização mais abstrata, mais genérica, o objetivo geral é pensar em funções de Rn e Rm. Tá? Então, aqui funções de 3 ou mais variáveis. Uma função com 3 variáveis, f, é uma regra que associa a cada tripla ordenada XYZ em um domínio D do R3 um único número real. Então, ele está pensando numa situação em que você tem f do R3 em R. Tá certo? F do R3 em R. Então, ele agora está pensando numa situação em que você vai pegar um ponto do espaço, e a esse ponto do espaço você vai associar um número. Então a situação agora é essa: você tem um ponto do espaço, não mais um ponto do plano, e sim um ponto do espaço, um ponto P, e por algum motivo você precisa que uma função f ela atribua a esse ponto P, um número real. Tá certo? Eu tenho aqui uma f do ponto P, um número real. Isso claramente serve para medir muita coisa, né? Por exemplo, pense que num certo ambiente você tem uma variação de temperatura. Mais próximo do ar-condicionado a temperatura é mais baixa, mais afastada a temperatura é mais alta. E aí você precisa, por exemplo, estudar qual a variação de temperatura de uma certa região do espaço para uma outra região. Então, você pode ter a cada ponto do espaço atribuído um valor real. Esse valor real medindo, por exemplo, temperatura. Pode medir qualquer outra coisa, densidade de gases, pode medir densidade populacional, pode medir muitas coisas, né? Pode medir, por exemplo, aerossóis, né? Como tem sido medido muito atualmente por causa da Covid. Bem, muita coisa relacionada ao espaço pode ser medida por funções desse tipo. Dado um ponto qualquer do espaço, você atribui a esse ponto um número real, certo? Então, é esse tipo de função que ele está falando aqui. Você vai ter um domínio
Dessa vez o domínio é um espaço, é um pedaço do espaço, né? Não é um pedaço do plano, e sim um pedaço do espaço. E a ele você atribui, né, os pontos desse domínio, você atribui um número real, que a gente simboliza por f de x, y, z. Então, por exemplo, a temperatura T em um ponto da superfície terrestre depende da latitude x e da longitude y do ponto e do tempo t. Pode ser também, se você olhar a superfície da Terra como se fosse dado só por duas coordenadas, você pode associar o tempo t e aí você pode criar uma função que vai relacionar o espaço xy e mais o tempo t para te dar a temperatura T maiúsculo. Você também poderia ter a temperatura fixado que o tempo foi dado, você poderia ter x, y, z, e aí você pensaria nas coordenadas do ponto do plano na superfície terrestre, não como sendo em R2 e sim em R3, por exemplo, considerando se o cara está num lugar mais próximo do nível do mar, ou mais alto, aí você teria uma coordenada z aqui. Então tem muitas formas de você pensar isso. Então vamos dar um exemplo mais matemático. Encontre o domínio de f, sabendo que a função é dada por isso. Bem, a expressão para f de x, y, z é definida enquanto z menos y for maior do que zero. Porque o z menos y está no argumento de um ln, e o ln só pode ser calculado em números positivos. X vezes y poderia ser calculado em qualquer coisa. Seno de z também pode ser calculado para qualquer número real. Portanto, a única limitação que tem é essa aqui. Então, por isso, para determinar o domínio, eu só preciso que o z menos y seja maior do que zero. Então, eu só preciso que o z seja maior do que o y para todos os pontos que eu for calcular lá no R3. Então, o domínio é dado por esse conjunto aqui. Então, esse é o semi-espaço que consiste em todos os pontos que estão acima do plano z igual a y. Do plano z igual a y. Ou seja, bem, é estranho dizer consiste em todos os pontos que estão acima do plano z igual a y, porque a gente está acostumado a colocar o x aqui, né? O y aqui e o z aqui. Mas olhando para o desenho com cuidado, o que ele está dizendo a gente é sobre esse plano aqui, né? O plano z igual a y. É importante visualizá-lo, né? Vou tentar colocar mais na vertical esse z. Ficou. O plano z igual a y é esse plano aqui, né? É o plano que corta aqui x, y e z exatamente na bissetriz, aqui bem no meio, né? Então este plano z igual a y ele é esse plano aqui, né? Que ele vai cortar exatamente aqui no meio, né? Então faz sentido falar acima, tá? Acima seria essa região de cá, né? Por aqui estaremos acima, aqui estaremos abaixo. É essa a visão de quem escreveu isso aqui no texto, né? Esse é o semi-espaço que consiste em todos os pontos que estão acima do plano z igual a y. Então, essa parte para lá do plano e não para cá do plano. Pois bem, é muito difícil visualizar uma função de f de 3 variáveis por seu gráfico. Bem, para mim é impossível, mas para algumas pessoas até há quem diga que existem formas de visualizar isso. Eu acho que a única maneira que tem é você fazer algum diagrama que ajude. Como você pensar como eu pensei aqui, né? Você tem aqui algo no R3 e você associa um número, mas fazer um gráfico disso, na hora em que eu tentar fazer um cartesiano entre o R3 e o R, eu vou para a dimensão 4 e eu não vejo como desenhar isso não. Bem, já que ele estaria em um espaço de dimensão 4. No entanto, obtemos certo conhecimento de f ao examinar suas superfícies de nível, que são aquelas em uma equação da forma f de x, y, z igual a k. Ou seja,
Há uma função dessa que teria seu gráfico na dimensão 4, você de qualquer forma você pode pegar a superfície de nível que ela vai estar na dimensão 3. Por quê? É o que acontece aqui, ó. Você tem uma superfície na dimensão 3. Quando você olha para as superfícies de nível, elas estão na dimensão 2, né? Essa daqui também, aquela nossa figura da função de Kolbe-Douglas, daquela figura que nós vimos há pouco, no exemplo 3, ela era uma figura em dimensão 3, né? Ela ia subindo quando a gente aumentava o L para cá, quando aumentava o K para cá, ela ia subindo, lembram? E aí as curvas de níveis são essas aqui, que estão em dimensão 2. Então, quando você pega uma função desse tipo, que está em dimensão 4, e aí você vai pegar as curvas de níveis, essas curvas de níveis estão em dimensão 3. Então, é possível desenhar as superfícies de nível, melhor dizendo, não curvas, né? As superfícies de nível, é possível se desenhar porque elas estão em dimensão 3, né? Então, se o ponto x, y, z move-se ao longo de uma superfície de nível, o valor de f de x, y, z permanece fixo. Ou seja, você iguala isso a k, então não importa variar o x, y, z aqui, que o k será sempre o mesmo. Então é uma maneira de você, de certa forma, visualizar como é a função em dimensão 4. Bem, se isso pode ser chamado de visualizar. Aí ele dá um exemplo. Esboce as superfícies de níveis dessa função. Então, aqui vai dar um número real e esse número real depende desses três números aqui, né? De x, y e z. Então, você está em dimensão 4. Mas, quando você iguala isso a k, você passa a ter um número fixo aqui. Então, você olha qual é a superfície de nível na dimensão anterior à dimensão 4. E a dimensão anterior à dimensão 4 é a dimensão 3. E aí, quando você olha para essas superfícies de nível, você vai encontrar esferas, né? Você vai encontrar esferas. Enquanto você varia os valores de K, você vai tendo os raios ao quadrado da esfera, né? E elas formam uma família de esferas concêntricas com raio raiz de K. Então são várias esferas, uma dentro da outra, as superfícies de nível dessa função. Assim, enquanto x, y e z varia sobre qualquer esfera, então quando você pega os pontos em uma esfera dessa, você tem que o número que você obtém dessa função ele é fixo. Se ele está na mesma esfera, então dá sempre o mesmo número, né? Que é justamente o raio da esfera, ou melhor, o raio ao quadrado da esfera, né? Assim, enquanto você varia x, y, z sobre qualquer esfera com centro O valor de f, x, y permanece fixo. Bem, esse é o nosso último exemplo da aula de hoje. Daqui para frente vem um monte de exercícios para vocês fazerem. Podem se divertir à vontade fazendo exercício logo depois da nossa prova, ok? Bem, 3 e 3, tá bom, né? Nossa aula é até 3 e 10. E está feito então a primeira sessão do capítulo 14. No AVA, hoje, acabei de colocar o nosso planejamento até o final do curso. Dia por dia, o que é que eu pretendo expor, né? Então, ainda temos o dia 7 que vai atrapalhar, é uma terça-feira e é feriado. Aí na segunda-feira tem aula, tá? A gente não pode perder porque a gente tem que concluir o capítulo. São 8 sessões, eu fiz uma, faltam 7. E temos 3 semanas. Então, 3 semanas. Se eu fizer uma sessão para cada aula, né? Para cada dia, vai me dar só 6. Então tem uma sessão a mais que eu tenho que conseguir passar. Mas tem 2 sessões que são pequenas, então talvez a gente não precise de nenhum sábado letivo. Mas se for necessário, a gente faz um sábado letivo e completa, certo? A última semana será destinada à substitutiva e final, ok? Se for necessário, né? Então, vamos lá, vamos estudar. Eu termino por aqui, vou parar de gravar por hoje.